Seja bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido professor, querido aluno. De onde você estiver assistindo, seja muito bem-vindo neste momento. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e esta é mais uma lição da nossa escola bíblica aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos estudando os dons ministeriais. Esta é a classificação feita para os dons alistados na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E hoje estamos com a lição de número 9, que traz o tema o ministério de pastor. Nós vamos estar tratando aqui do pastor como um dom, não como um título, né? De acordo com a expressão que está lá na carta aos Efésios, capítulo 4. É comum que hoje, principalmente no Ocidente, o título de pastor tenha ganhado bastante expressão e é o que mais representa o ministério, o serviço cristão, da gestão da comunidade, da liderança, da condução. Haja vista que a função do pastor é uma função muito especial e ela aparece na Bíblia como um dos primeiros ofícios da vida pós-queda, eh, fora do jardim. Nós podemos ver no livro do Gênesis, capítulo 4, que assim que o homem foi expulso do jardim, que começou a sua descendência, Gênesis capítulo 4, pois dentro do jardim não havia um ofício para que o homem pudesse adquirir sua sustentabilidade, seu alimento, sua manutenção. Ele tinha toda a provisão de forma bastante natural, mas a vida fora do jardim, fora do Éden, a vida pós-queda, eh, ela representa desafios e agora o homem tem grandes responsabilidades. E aparece esse ofício logo no início, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Veja que o serviço pastoral é um serviço muito antigo. Talvez as ovelhas tenham sido os primeiros animais a terem sido domesticados, né? Dada a sua docilidade, dada a sua a do animal, quero dizer aqui, o animal é muito doce, é fácil de conduzir, é mais fácil de dominá-lo. Então, talvez represente e é obediente, consegue compreender os códigos, toda a orientação. Então, o ministério de pastor, esse termo pastor, ele aparece de forma metafórica, né? Se apropriando do ofício do condutor de ovelhas. E como esse serviço ele se encaixou muito bem e a ovelha representa muito bem aquilo que serviu de manutenção para as primeiras sociedades, sua lã, sua carne, seu leite, tudo está bem ligado também. E a fácil condução do rebanho, todo o serviço. Então, a partir do tempo, o homem foi conquistando experiências com a condução do rebanho. Então, o ministério de pastor. Hoje nós vamos estar falando de um ministério que tem uma dimensão espiritual, de conduzir pessoas espiritualmente, de orientar com a palavra de Deus. E isso também é um ministério, é um dom que o Senhor Jesus Cristo deu para a igreja. Significa que toda pessoa será um pastor, mas somente aqueles a quem o Senhor concede o dom, esse de fato exercerá um ofício pastoral, um ministério pastoral que glorifica a Deus, que exalta a Deus e que está de acordo com a sua palavra, a sua revelação. Então, o ministério de pastor. O objetivo geral desta lição será refletir sobre a missão de um pastor. Como se dá essa missão pastoral? Quais as dimensões por trás, sociais, espirituais, por trás dessa missão? Então, vamos refletir sobre a missão do pastor. Os objetivos específicos dizem: primeiro,
confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Que é interessante, porque Jesus será apresentado como referencial, e ele é o pastor dos pastores, o sumo pastor. Jesus se identifica com essa metáfora de pastor para si mesmo, ao dizer: Eu sou o bom pastor. Segundo elencar as características de um verdadeiro pastor. O ofício pastoral está, mas o que identifica que, de fato, esse pastor é um verdadeiro pastor? O que determina que ele é um pastor de verdade? Então, essa é a proposta do capítulo 2 desta aula, desta lição. Terceiro, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Pela ausência dessa consciência do que é esse ministério, que nós temos visto muitas informações negativas acerca do ministério pastoral aqui no Brasil. Infelizmente, não são poucos os que têm envergonhado o ministério pastoral, assumindo uma posição que não é sua, assumindo uma condição que não lhe pertence, sem a chamada, sem a vocação, só pela titulação, assumindo aquilo que não é para si. E isso tem gerado problemas, e falsos pastores geram falsos resultados. Infelizmente, bons pastores geram bons resultados. Verdadeiros pastores terão resultados verdadeiros também. Mas o contrário disso também é verdade, né? Então, vamos avançar. O texto áureo nos diz: Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Ao afirmar que ele de fato era o bom pastor, quando dá um grande exemplo no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus está com um diálogo aqui com um grupo. Ele acabou de curar um cego de nascença em Jerusalém, e os, os escribas, os fariseus que estavam lá por perto, estavam questionando a família, foram entrevistar o cego, dizer que ele não era o homem que o curou, não poderia ser um homem de Deus, tinha que ser um pecador. E o cego vai dizer: se ele era pecador, não sei, eu sei que eu era cego, agora estou vendo. Aí eles perguntam: o que você acha que ele é? É um profeta, o cego estava dizendo. E naquele bate-papo tudo, chamaram os pais do cego para entrevistar. Os pais perguntam para ele, que ele é de maior, ele poderá responder, porque se alguém afirmasse que Jesus era o Cristo, o Messias, confirmasse algo sobre a pessoa de Jesus, seriam expulsos da sinagoga. Então, havia uma pressão para que essas pessoas negassem Jesus, seu ministério, seu trabalho. Aí Jesus, quando encontrou o homem, perguntou se ele cria no Cristo, no Messias, e ele disse que sim. Jesus disse: eu estou falando com você. Ele creu, ele adorou ao Senhor, e Jesus disse que veio para os que conseguiam ver fisicamente se tornassem cegos espiritualmente, que é o que estava acontecendo com os fariseus. Eles conseguiam ver tudo, as profecias e tal, mas não entendiam aquele momento, eles estavam cegos espiritualmente. E aqueles que não viam, como o caso, Jesus usou aqui de forma analógica, fez uma analogia. O homem que era cego fisicamente passa a ver, não só fisicamente, mas espiritualmente. Aí Jesus diz assim, no capítulo 9, nós vamos ler no 10, o bom pastor, que é a continuidade desse tema. Versículo 39 do 9. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus:
Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então Jesus está dizendo para aqueles fariseus que eles estão querendo entrar no reino de Deus, no aprisco da salvação, por outra porta, mas eles estão cegos. Aí Jesus diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor que conduz, entra pela porta, ele o próprio se torna a porta e chama as ovelhas dele para que ouçam a sua voz e lhe sigam. E os fariseus não, eles estão impedindo de pessoas entrarem. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 2. E o 3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha só, Jesus está falando, os fariseus estão ouvindo isso. O cego é uma ovelha de verdade porque enxergou espiritualmente, enxergou fisicamente e agora está seguindo a Cristo. E os fariseus estão querendo entrar por outra porta. É, os fariseus aqui são tidos como o estranho que quer conduzir o povo de Deus. Aí diz assim, Jesus, versículo 6, lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, ele está afirmando aos fariseus, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os ladrões, eles entravam no aprisco não pela porta, pulavam, pegava a ovelha, fechava a boca dela, matava lá dentro e jogava por cima para que o outro pegasse do lado de fora do aprisco e conduzisse essas ovelhas. Então, muitos roubavam para comer, comercializar a carne e tirar a pele dela. Então, eles matavam dentro, fechavam a boca da ovelha para que não houvesse muitos berros. Aí Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir no final. É isso que eles fazem. Alguns aplicam esse texto ao arqui-inimigo de Deus, mas Jesus está falando aqui com os fariseus. Aí ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então fica claro que Jesus ele faz aqui um contraponto de um pastor de verdade e um pastor de mentira, um falso pastor que quer conduzir o rebanho, mas na realidade não tem compromisso com o rebanho. Quando vê o lobo, ele nem está aí, ele foge e deixa as ovelhas à mercê do lobo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é isso que ele demonstrou para a humanidade. A palavra pastor no grego é poimenes, mas no grego é raá. Você deve conhecer a palavra Yahvé raá. O Senhor é o meu pastor, no Salmo 23.
A verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. O autor dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato, então ele colocou desta forma: conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, se identificando com a missão. E essa missão tão nobre de conduzir o rebanho de Deus. A nossa introdução nos diz: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, dentre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. E veja como Deus reprova os falsos líderes de Israel no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 2. Ele diz assim, aliás, 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Olha só, a missão do pastor era cuidar, guiar, alimentar e visitar sempre o aprisco para saber qual o estado, se tinha alguma ovelha enferma, se tinha alguma ovelha machucada, se tinha ovelha com a lã comprometida de coisas que pegou durante o processo que saiu, a jornada fora do aprisco. Ela pega alguns carrapichos, alguma coisa, teria que remover. O cuidado total. Então, havia necessidade de visitar as ovelhas. E tudo isso é algo análogo à missão pastoral hoje. O pastor ele precisa desenvolver essas demandas. O ofício pastoral é algo tão forte que ele passa a representar o próprio Deus no Antigo Testamento. A gente percebe no livro do Gênesis 48, a partir do Gênesis, essa analogia que o próprio Deus, identificado como pastor, Jacó vai abençoar os filhos de José e ele afirma no capítulo 48, versículo 15, olha o que Jacó diz. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Na outra tradução, essa palavra sustentar aqui, que vem do hebraico pastorear, o Deus que me pastoreou até este dia. Ele faz uma afirmação que ele tem sido pastoreado. Quando ele vai abençoar o seu filho José, aí vai afirmar que o pastor que cuidou de José é o pastor que cuida de Jacó, que é o seu Deus. No capítulo 49, versículo 24, ele diz: o seu arco, quer dizer, o arco de José, porém permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, o poderoso de Jacó é o pastor e a rocha de Israel. Não, Deus está bem identificado como esse supremo pastor. Veja que
Se alguém dissesse, mas isso é uma metáfora de quem cuida de bichos. Não. É a ideia do cuidado, da missão, da responsabilidade que é traduzida nessa metáfora, pastor. E a gente vê que é uma metáfora tão rica que ela é dada primeiramente a Deus, aqui no livro do Gênesis. No livro dos Salmos, o Salmo 80 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. A oração do salmista é que Deus é o pastor de Israel. Salmo 23, que é o salmo mais famoso, diz: o Senhor é o meu pastor, porque aqui mostra a atitude de Deus como pastor sobre Davi, e depois Deus vai dizer que Davi é o seu pastor para tomar conta do seu povo. Então, essa é a missão. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Se não for um vocacionado, ele nunca vai respeitar as ovelhas, não vai considerar, não vai ter nenhum sentimento, nenhuma inclinação para as ovelhas, se não for uma pessoa vocacionada. Mas se for, ele vai enfrentar a árdua missão. A gente vê que no livro do Gênesis, a missão pastoral ela era algo abominável para os egípcios. Do livro do Gênesis, capítulo 46, versículo 34. Porque os egípcios tinham deuses com cabeça de ovelha, cabeça de boi. Então, todo tipo de pastoreio ele era comprometedor. Outros lembrava como o domínio sobre uma divindade. Outros entendem por conta dos nômades, pastores que sempre invadiam o Egito e chegava lá pastoreando e terminavam usando a ideia de que estava pastoreando por perto na área, mas eram ladrões, eram assaltantes. Aí os egípcios começaram a odiar os pastores. 46, 34, pelo menos naquele período que José desceu para o Egito. E sua família, a família de Jacó. 34. 33 e 34 do capítulo 46. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Eles foram instruídos para mentir para o faraó. Mas eles falaram a verdade. Quando o faraó perguntou, eles disseram: nós trabalhamos com ovelhas. Não negaram a sua missão, apesar do desafio, da rejeição. Eles não tiveram vergonha de assumir a nobre missão de pastor, ainda que fosse simples. Ele diz assim, capítulo 47, versículos 3 e 4 do Gênesis. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos. Somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habite os teus servos na terra de Gósen. Outra tradução diz assim: teus servos são pastores de ovelhas. Eles assumiram a nobre missão de pastores de ovelhas. Não se envergonharam, ainda que fosse desafiador naquele momento. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local.
Jesus, o sumo pastor. A Bíblia apresenta Jesus como o bom pastor. Nós já falamos que Deus se identifica com essa metáfora de pastor para mostrar que ele cuida do seu povo, que ele conduz o seu povo. E Jesus, ele disse: Eu sou o bom pastor. Então, Jesus é o pastor supremo, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente refere-se diretamente à sublimidade do Senhor. Jesus como pastor no Novo Testamento, ele é sublime, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento e ele será chamado grande, o Filho do Altíssimo, em Lucas 1:32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança. De Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então, ele é o supremo pastor, ele é o grande pastor das ovelhas. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 5, alertando sobre o cuidado dos pastores que tomam conta das ovelhas do Senhor, aí ele diz assim no final no capítulo 5, versículos 2 a 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar. Então, Jesus é o Supremo Pastor. Aqui, na carta de Pedro, é o grande pastor na carta aos Hebreus e é o bom pastor no Evangelho de João. Ele é perfeito. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, o adjetivo bom identifica como Jesus como o bom pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. É tão bom saber disso, né, que nós temos um supremo pastor. Ser conduzido na terra por um pastor de verdade também, que assume a missão pastoral que Deus lhe confiou, que busca responder a essas aptidões do dom que Deus lhe dá, que vem do próprio Cristo, que se coloca como exemplo, como bom pastor. Isso faz tão bem a uma ovelha. É muito agradável. E Deus tem pastores de verdade na terra, homens a quem ele confiou esse ministério. E não podemos confundir, às vezes, as pessoas com o título de pastor e o dom de pastor. Nós estamos acostumados de ver pessoas com o título, mas poucas pessoas com o dom. Há locais, por exemplo, nos seminários que a gente passa ensinando, sempre as pessoas costumam chamar umas às outras de pastor. Inclusive, diz que até o porteiro de uma certa instituição é chamada de pastor. Então, se tornou comum dentro de um ambiente de teologia, mas não significa que é. Para ser, é preciso ser primeiro vocacionado por Deus. Às vezes pode nem sequer receber o título de pastor aqui na terra e ser um pastor pelo dom, pelo ministério que Deus lhe concede. Então, dentro de uma instituição, às vezes se compõe um corpo eclesiástico com os títulos, né? Cada um a sua função,
E às vezes pode-se dar um título a uma pessoa que não tem a vocação e pode dar uma pessoa altamente vocacionada. A própria igreja, ela percebe desde cedo aqueles que têm esse chamado, essa vocação, pela forma como se identificam e agem junto das pessoas. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Quando Jesus disse que o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele já disse tudo, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor, se ele conduz o seu rebanho sempre, ele conhece. Jesus, como sumo pastor, como bom pastor, como supremo pastor, ele conhece não somente por fora, mas por dentro as suas ovelhas. E um pastor de verdade, vocacionado, apaixonado pelo seu rebanho, dedicado ao seu rebanho, ele também conhece as suas ovelhas, não por dentro, mas por fora, pelo comportamento. E aquilo que vem de dentro, que são expressões do coração, dos sentimentos, revela um pouco da identidade da ovelha, o que leva ele a poder conduzi-la a partir da sua história de vida. Estas não ouvem a voz de outro pastor. Infelizmente, há muitas ovelhas em igrejas que não tem um pastor fixo. Qualquer coisa pula para outro rebanho, vai para um lado, vai para o outro, qualquer voz lhe atrai. Ou elas estão sendo pastoreadas por alguém que não é pastor, estão em busca dessa voz, ou não são ovelhas ainda, são bodes rebeldes, né? Ou ainda não entenderam o que é seguir o rebanho de Cristo. Então, estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Não apenas o cuidado geral do grande rebanho, mas o cuidado específico, não apenas o tratamento geral ao rebanho, de conduzi-la com a vara, com o cajado, mas o cuidado específico, aquele que parte para cima da pequena ovelha que está com problemas na lã, tá na cabeça, na perna. Veja só esse texto, eh, quando Deus diz assim, no profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. Aí ele diz, Isaías 40, 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, como pastor, da mesma forma. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Veja a consideração. Ele, ele vai apacentar o rebanho, no contexto geral. Já os cordeirinhos, ele dará um tratamento diferenciado. Recolherá nos braços e os levará ao seu regaço. As ovelhas que estão amamentando, ele as guiará mansamente. Existe um cuidado aqui diferenciado. Nesse texto fica claro para nós como ele fará, né? E Deus diz que é ele que vai fazer com o seu povo. Então, quando o Messias vier, ele fará assim. Então, mas há um cuidado específico, bastante especial. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele se compromete com o rebanho, se compromete com a missão. Então, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Veja que eles, desde que desceram para o Egito, né, o serviço pastoril já estava bastante intenso. Já não era mais aquelas riquezas acumuladas de prata e ouro de Abraão,
Mas Jacó, quando voltou da terra de Labão, ele veio, a riqueza maior estava ligada a rebanhos. Os pastores cuidavam das ovelhas para dela obterem lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Enquanto alguns se valem da vida das ovelhas para o seu sustento, esse aqui daria sua vida pelas ovelhas. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus, conforme 1 Pedro 5, de 2 a 4, que ele diz tomar conta do rebanho não com ganância, pensando que lhe pertence, mas fazer da forma correta, e quando o sumo pastor chegar, ele será recompensado. Então, o pastor de verdade, ele defende a ovelha, ele, ele luta pela ovelha, ele não abandona o rebanho. É, por isso que Deus diz no profeta Jeremias 3:15: E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Veja só que Deus é quem levanta pastores de verdade, pois os pastores falsos não tratam com carinho as ovelhas. Em Jeremias 23:1, ele diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. As características do verdadeiro pastor. Como identificar um pastor de verdade? Como reconhecer? Primeiro, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar e aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Veja o texto que eu acabei de ler, quando Deus diz que vai entregar pastores que os conduzam com ciência e com sabedoria. Ele tem essa habilidade para ensinar. Deus não vai dar ao rebanho um pastor que não tem condições de cuidar dessas ovelhas. Principalmente quem trabalha com pessoas hoje que precisam do ensinamento. Veja a missão de um pastor. Ele tem que conduzir um rebanho onde há pessoas da terceira idade que precisam de um cuidado, de um alimento específico, pessoas da maturidade, pessoas da juventude, né, os protagonistas das grandes ações, adolescentes, juniores, crianças e bebês. E ele tem que conduzir esse rebanho que é um só, essa diversidade nesta unidade do rebanho, sem destratá-las. Eles precisam de um tratamento muito especial para com esse rebanho. E essa pessoa, se não tiver esse dom de Deus, não vai dar conta. Como nutrir essas pessoas de forma correta, sem uma fundamentação, sem um preparo divino, sem as qualificações necessárias. Tem gente que querem conduzir o rebanho sempre alegando que é Deus que capacita. É claro que é Deus que capacita. E por isso não procuram se preparar para desenvolver a sua missão. Mas quando diz respeito à educação e à formação de seus filhos, ele quer que ele se forme, faça curso técnico, faça curso superior, se qualifique para enfrentar os desafios do mundo, mas às vezes a pessoa tem no coração um desejo, uma vontade, mas não quer buscar o preparo para servir a Deus.
que Deus vai usar essa ferramenta que a pessoa busca. Isso é tão importante que, deixa-me ver, no livro dos Salmos, eu quero mostrar um texto agora para todos nós no livro dos Salmos, em que Deus diz, livro dos Salmos, deixa-me ver se é o 78 aqui, quando ele diz que escolheu a Davi, tirou ele, estava por trás dos rebanhos e entregou a ele o reino de Israel, entregou essa missão. Mas é interessante porque Deus diz isto, Salmo 78, versículos 70 a 72. Se não há também a responsabilidade humana nessa qualificação, nesse preparo, e Deus usa aquilo que nós temos, que vem dele mesmo, que ele nos deu capacidade para estudar, para pesquisar, para orar, para se santificar. Ele dá essa capacidade. Então nós temos só que executar, é nossa obrigação. Então, o livro dos Salmos, que é o 78, versículos 70 a 72, ele diz: Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Quer dizer, a integridade do coração diz respeito ao caráter de Davi, o seu lado moral e espiritual, e as perícias de suas mãos, que são as suas habilidades humanas. Deus se utilizou dessa habilidade para conduzir o rebanho por meio de Davi. É isso que o texto está dizendo. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Veja, o pastor que ensina uma coisa e vive outra, isso não é pastor. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade se mostrar-se esbanjador. Olha, nós estamos num momento aqui no Ocidente em que o ministério pastoral tem sido levado como um processo de disputa com a, a, os empreendedores das grandes empresas, os grandes líderes, né? Que faz uma autoprojeção, um marketing pessoal da sua grandeza, do seu poder, do seu império, e mostra as glórias humanas das suas conquistas, e muitos têm tentado conduzir hoje o ministério pastoral nessa ideia de autoprojeção, do marketing pessoal, até garoto propaganda, alguns estão se transformando hoje, fazendo merchandising para as empresas, meios de comunicação, e muita coisa acontece no ministério pastoral nos últimos dias. E são garotos propagandas de marcas, né? Hoje está sendo assim uma vida triunfalista, bastante interessante. Não quero dizer aqui que para ser um líder, ser um pastor, precisa ser alguém que não tem nada, que não tem direito a nada. Não, não estou dizendo nada disso, não é minha intenção. Mas está havendo uma confusão para que os vocacionados, os chamados, os mais jovens, não pensem que ministério pastoral é essa autoprojeção que acontece aí nas mídias, no meio de comunicação de massa, em que as pessoas ficam se autoprojetando e mostrando uma ostentação de vida
que é totalmente incompatível, né? Pois o líder espiritual ele precisa ser referencial em todas as coisas e ter um estilo de vida simples, né? O que é o estilo de vida simples? É sem ostentação, sem a autoprojeção humana da vanglória, mas alguém que busque a glória do reino de Deus. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Isso aqui é um ponto terrível. De simplicidade mostrar-se esbanjador, né? De humildade comportar-se soberbo. Então, hoje, aquela projeção das fotos em vida de glamour, de grande ostentação, enquanto algumas ovelhas, que ele é mantido por essas ovelhas, estão passando necessidades, vivendo um momento de dificuldade, ele está lá mostrando que ele tem uma vida de muita glória. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Jesus, ele mostra de falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas que serão reprovados no dia do juízo. Em Mateus 23, ele mostra a hipocrisia dos fariseus. E ele até diz para que aqueles que escutam a doutrina dos fariseus não deixem de cumprir, obedeçam, façam tudo. Agora não ajam como eles agem, o seu comportamento não age. Mas siga a doutrina que vai dar certo para você. Agora não siga o comportamento deles. Eles ensinam uma coisa e vivem outras. Que Deus nos guarde desses falsos pastores, dessa falsa projeção. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Para ambos os lados, o pastor precisa ser referencial. O texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, uma pessoa que tudo perde o controle, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Sabe qual o critério que Paulo apresenta para que alguém seja levado ao ministério, ao serviço pastoral? Nessa carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, ele fala, como bem elencou o Wayne House, ele precisa ter algumas qualificações em relação à pessoa de Deus, para que ele assuma o ministério pastoral, o bispado, ou o presbitério, que o presbítero era o termo dado ao pastor, que quer dizer ancião, maduro, aquele que tem condições, tem maturidade. Em relação a Deus, ele precisa ser apegado à palavra fiel. Tanto 1 Timóteo 3 e 9, quanto Tito 1 e 9. Ser apegados à palavra fiel. Eles precisam da característica de ser justo e piedoso, conforme Tito 1 e 8. Eles precisam serem aptos para ensinar, 1 Timóteo 3 e 2 e 5 e 17, e Tito 1 e 9, em relação a Deus. Ele precisa dessa aptidão para ensinar. Se o líder não é apto para ensinar, como vai conduzir esse rebanho? Se a palavra é a luz que conduz o rebanho, e ele não sabe usar essa luz. Ele precisa ser justo e piedoso, precisa ser apegado à palavra de Deus. Em relação aos outros que estão ao seu redor, ele precisa ser um homem de uma só palavra, 1 Timóteo 3 e 8.
Ele precisa ser respeitável, 1 Timóteo 3, 2 e 8. Uma pessoa que tem um caráter ilibado. Ele precisa ser hospitaleiro, saber receber as pessoas, acolhê-las nas suas necessidades. Ele é pastor. Ele precisa ser inimigo de contenda, capítulo 3, versículo 3 de 1 Timóteo. Tudo isso em relação aos outros. Inimigos de contendas. Tem gente que só vive envolvido, fala da vida de uma ovelha, de outra, se envolve com confusão, é, escuta uma fake news e divulga, não tem maturidade. Em relação a si mesmo, ele precisa ter domínio de si mesmo, que é o domínio próprio, Tito 1 e 8, ser temperante, 1 Timóteo 3, 2 e 8 e Tito 1 e 7. Ele precisa não ser avarento, não ser. Ele precisa ser temperante e não ser avarento. Alguém que só pensa na matéria. Isso em relação a si mesmo. Domínio próprio, temperança e não ser avarento. Em relação aos outros, de uma só palavra, respeitável, hospitaleiro, inimigo de contenda. Em relação a Deus, apto para ensinar, justo e piedoso e apegado à palavra fiel. E em relação à sua família, esposo de uma só mulher e que tenha os filhos em obediência. Essa peneira de Paulo, se for aplicada hoje, dificilmente alguns passarão para o ministério. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Infelizmente, tem muita gente pastoreando o rebanho, a igreja, mas não é pastor na sua casa, na sua família. É uma vergonha. Ele não conseguiu educar os filhos no caminho do Senhor. E alguns que nem têm os filhos congregando com ele, preferem outro pastor, outro líder, outra mentoria do que a sua pessoa. Não confiam no trabalho do pai. É diferente uma mudança, casamento, vai para outro lugar, morar em outro lugar, lugares mais distantes. Mas morando na mesma casa e congregando em igrejas diferentes, isso é muito estranho. É muito questionável uma coisa dessa. Ele precisa governar bem a sua própria casa com modéstia, equilíbrio e criando os filhos com respeito. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é o esposo, pai e avô. Imagina o pessoal olhar que aquele pastor não convive bem com seus filhos, suas filhas, suas noras, seus genros, não convive bem com os seus netos. Isso já testemunha contra ele, contra a sua relação com pessoas. Mostra a sua incompetência relacional, mostra a sua incompetência emocional. É um reprovado. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. O ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, do grego poimé, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40:11. Que ele tem esse dever de conduzir a ovelha nos braços, tem o dever de atentar para a ovelha que está amamentando e pegar o cordeirinho. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Por isso que o título pastoral foi dado não somente é um título de Deus, é um título dos líderes no Antigo Testamento.
A função de rei era chamada de pastor do povo. Um rei morto era um rebanho sem pastor. Quando Jesus foi preso, disse: Hoje ferirão o pastor e será disperso o rebanho. Jesus era líder de um pequeno grupo, mas era o pastor deles. Até as nações vizinhas não cristãs também são consideradas pastores que Deus levanta para pastorear o rebanho. Por exemplo, Ciro, no livro de Isaías 44, 28, diz: Assim diz Deus de Ciro, o meu pastor. Então, o líder dos persas era um pastor da nação persa. Então, a missão pastoral, ela é uma missão polivalente. Por quê? Ela é multidimensional, exige muitas ações do pastor. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o principal e o primeiro de todos. Jesus saiu a ensinar e a pregar e a curar. O aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Pastores que só vivem de convidar A, B, C ou D porque não alimenta o rebanho, está sempre usando pessoas, já mostra a sua incapacidade de pastoreio. Um pastor não é só um administrador de objetos, de coisas da instituição. Ele é principalmente, a sua função primordial é alimentar o rebanho, conduzir o rebanho com a palavra de Deus. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Toda a comunidade é a igreja local. Então, está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. No final de tudo, ele responde, embora tendo o tesoureiro que tome conta de cada pessoa no seu lugar, mas ele responde por tudo. Quando Jesus enviou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ele mandou direto aos pastores, ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes e Laodiceia. Aqui é um grande cuidado que deve ser atento, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Deus dos altos céus está contemplando os fiéis e os infiéis, os verdadeiros e os falsos. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34 é um texto tremendo porque ele fala desses pastores que estão só preocupados consigo mesmo, tirar proveito das ovelhas, da lã, da carne, do leite, do progresso das ovelhas. Não estão preocupados com as ovelhas, mas consigo mesmo. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com ação doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito só tinha uma maneira de tapar a boca deles, era falando a verdade, doutrinando com excelência e fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus. Mas é lamentável essa situação. Veja mais uma vez, Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus.
Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Essa é a missão deles, estão fazendo o inverso. Comeis a gordura, vestir-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Come da gordura, veste-se da lã, degola os mais novos, que estão gordos, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso é tão importante que Jesus usou diversas parábolas. Ele disse que, quando viu a multidão, moveu-se de íntima compaixão, porque as via como ovelhas sem pastor. Jesus contou a parábola das 100 ovelhas que um pastor tinha, que, perdendo uma, foi em busca dela. Ele falou da ovelha perdida sem contar números, já no capítulo de Achados e Perdidos, em Lucas 15. Como o pastor procurou incansavelmente aquela ovelha, deixou as 99 aos cuidados dos amigos e foi em busca da perdida. E só retornou quando a encontrou. Mas esses pastores aqui não. Estão nem aí. Versículo 5: Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ao invés de serem conduzidas para o pasto, se tornaram o pasto das feras do campo. As ovelhas, infelizmente. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pasto, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei o termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. E para finalizar, Deus usou aqui a analogia que esses pastores não passam de lobos. Tirarei as minhas ovelhas da sua boca, ou seja, são lobos. A nossa conclusão é que o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que se reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, conforme 1 Pedro 3:18. 2 Pedro, quero dizer. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Se eu sou ovelha, faço parte de um rebanho, eu preciso ouvir o meu pastor, eu preciso obedecer o meu pastor, eu preciso deixar com que ele nos conduza, pois eu não estou desgarrado, porque Deus disse que as suas ovelhas e os seus pastores. Então, os pastores estão nas mãos de Deus. Seja até um líder de uma nação pagã, como foi Ciro, ele disse: o meu pastor Ciro.
Então, Deus toma todos como pastores que ele constitui, que ele institui para conduzir o seu rebanho. Então, nós não podemos viver como ovelhas sem pastor, dizendo que só Jesus é o nosso pastor. Ele tem pastores na terra para conduzir as suas ovelhas. E nós precisamos estar atento para isso e orar pelos nossos pastores, apoiá-los no serviço, pois eles estão cumprindo a missão de Deus, a missão pastoral, e nós estamos cumprindo a nossa missão de ovelhas. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço e espero que você tire proveito desta lição e possa assim abençoar outras vidas.